Muito bem, voltamos à programação da Rádio Minuano. Eu já disse que eu sou entrevistador oficial aqui da Minuano, recebendo o nosso prefeito Newton De Bastiani com uma bela notícia para Sarandi, uma notícia aí que com certeza deixou muita gente feliz, principalmente o pessoal que reside aí nas proximidades da 404. Prefeito Newton, bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Minuano. Bom dia, Gisele, bom dia aos ouvintes da Rádio Sarandi, da Rádio Minuano, desculpa. Mas é de Sarandi também. Que a gente fala em Sarandi, tudo é Sarandi, né? Então, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou lá, mas assim, é uma alegria muito grande o espaço que a Rádio Minuano está nos abrindo aqui, vocês que sempre nos dão o espaço necessário para a gente colocar as questões de Sarandi. E agradeço essa oportunidade, porque nós tivemos realmente uma grande notícia e é importante que os ouvintes de vocês também fiquem por dentro, porque precisamos comemorar. Verdade. Nesse momento o pessoal já pode nos acompanhar também pelo Facebook, né? E estamos pelo rádio, ao vivo para você. Prefeito Newton, a Assembleia Legislativa aprovou então por unanimidade exatamente. A cedência na verdade, é a municipalização, de um trecho da RS 404, de 4,7 quilômetros, que vai da Cotrizal até o antigo ginásio da Crenora, onde está se instalando uma empresa chinesa de processamento de mucosa de suíno. Então, até lá, esse é o trecho que foi aprovado. Agora o processo logicamente volta para o executivo, porque na verdade é uma escritura, né? Sim. Porque a área, quando o Estado antigamente construiu essa RS, ele desapropriou a área e escriturou em nome do Estado. Hoje esse trecho vai ser transferido para o município de Sarandi. Pois é, então são 4,5 km praticamente. 4,7, né? Mais exatamente. Quase 5 quilômetros aí. Exatamente. Bom, prefeito, é uma notícia muito boa quando se leva em consideração a questão de que claro que o município terá a obrigação de manter esse trecho, né? Certo. Mas também, ao mesmo tempo, o município vai receber uma área considerável nos arredores da 404, que são áreas que poderão ser utilizadas pelo próprio município. Né? Exploradas também. Na verdade, a gente falar em municipalização, inicialmente a gente não era a favor da municipalização, mas só éramos a favor de fazer um projeto de revitalização de todo esse trecho, porque hoje nós temos uma rodovia de bastante tráfego que passa no meio da nossa cidade de Sarandi e que concorre com os nossos cidadãos que atravessam de um lado para outro da cidade. Do outro lado a gente tem em torno de no mínimo 8.000 habitantes, com loteamentos grandes surgindo, e isso aí vai dar um fluxo muito grande, cada vez maior, de veículos nessa área. Então, lá em 2021 a gente elaborou um projeto. Contratamos uma empresa, na verdade, encaminhamos o projeto para o DAER para que a gente pudesse intervir na área do DAER, o município buscar recurso e intervir. Só que as normas do DAER, elas são muito restritivas, então nos proíbem uma série de ações que a gente gostaria de fazer nesse período. E esse projeto ficou em análise em 2022, no final de 2022, numa reunião que nós tivemos com o superintendente do INCRA, o Faustino, com a equipe técnica deles, e trocando ideia do que nós queríamos fazer e o que o DAER previa. Prefeito, então, vou tomar a liberdade de empurrar um pouquinho o microfone aqui. Obrigado. Desculpa. Então, na época, nos foi colocado que aquilo que nós pretendemos, e também o DAER, pela situação do estado do Rio Grande do Sul, dificilmente iria intervir nesse trecho da rodovia. Certo. Resumo. Nós poderíamos esperar aqui 5, 10, 15 anos e nós continuaríamos com uma rodovia cada vez mais sobrecarregada, passando no meio da nossa cidade. E até nos sugeriram, olha, a municipalização seria um grande caminho para isso. E nós repensamos a nossa situação, retiramos o projeto que estava já no DAER e
partimos para fazer a municipalização. Aí nós fizemos reuniões, fizemos audiência pública, foi um projeto para a Câmara também, a Câmara aprovou, que nós agradecemos muito aos nossos vereadores por essa sensibilidade, e nós entramos aí no DAER, no ano passado, em 2023, questão de julho do ano passado, com o projeto de municipalização, já com audiência pública, com a aprovação da Câmara, tudo. E aí o DAER passou pelas diversas instâncias do DAER, foi para a Casa Civil, e a Casa Civil do Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa para a votação. E esse projeto já estava lá, questão de 60, 90 dias na Assembleia, e nós tivemos o apoio do deputado Loureiro, que faz parte da mesa, aliás, é líder do partido do PDT na Assembleia, e que buscou esse projeto e deu prioridade a ele. Então, ele entrou em pauta e ontem ele acabou sendo votado. Então, aprovado. Esse é o caminho que nós tomamos. Então, nós estamos pensando nessa questão, nesse trecho na nossa cidade, nessa travessia, desde que nós assumimos o governo. Então, agora, o que nós entendemos? Agora, aprovado esse projeto, nós já essa lei, nós já temos um projeto de revitalização que deve ser entregue até o final do mês, início do mês que vem para nós, e que já foi discutido também numa audiência pública na Câmara de Vereadores, para a gente aprovar na Prefeitura, através da nossa engenharia, aprovar esse projeto, e ele vai estar apto a nós buscarmos recursos para que a gente possa começar a intervir de uma forma organizada e em cima de um projeto de lei, em cima de um projeto de execução de engenharia também, que pode ser realizado por esse prefeito, pelo próximo prefeito, pelos próximos prefeitos. É um projeto que ele provavelmente vai ficar no seu bojo, no total, em torno de 30 milhões de reais. Então, se cada governo conseguir fazer uma etapa e fazer essa sequência, nós teremos num futuro, e eu acredito que não tão longo, porque projetos bem estruturados, a gente já tem prova disso que a gente consegue aprovar. Conseguimos aprovar o projeto das galerias, de 32 milhões. Conseguimos aprovar o projeto das 200 casas, que foram 26 milhões. Então, a gente tem que ter um projeto bem montado, estruturado e buscar recursos no governo federal. Então, esse é o caminho. Então, agora, nós, com o projeto na mão, a gente pode trabalhar efetivamente na revitalização dessa grande avenida que nós queremos que atravesse o município de Sarandi. Pois é, exatamente, né? Nós vamos ter agora uma nova avenida em Sarandi, que é a 404. E, prefeito, eu não recordo certo, mas na área urbana é 30 metros, né, de domínio, da área de domínio que a 404 tinha? Sim, na verdade ela tem ela foi reduzida em alguns trechos, então certo. não é toda a mesma faixa de domínio que tem. Certo. Então tem uma faixa de domínio que, se não me engano, foi baixado para 15 metros em alguns trechos, e outros é 30. E depois tem uma faixa não edificável de mais 5 metros. Então, certo. Essa faixa que tem que ser respeitada por quem vai intervir nessa faixa. Essa questão não vai mudar, só que essa faixa ali é que a gente vai construir as paralelas, a remodelar, refazer em alguns pontos que nós vamos precisar, a ciclovia por causa da paralela, que nós vamos colocar iluminação, que vai ser feito todo esse trabalho, né? Então os trevos serão todos eles modificados. Essa é uma questão importante na questão de segurança, né? Exatamente. Por exemplo, se você for pegar ali no bairro Santa Catarina, que vai para o bairro Ipiranga, aquela passagem que tem a escola ali debaixo, exato. E tem que atravessar o asfalto, é uma passagem muito perigosa ali, né? E na verdade todas elas são perigosas, porque se a gente vê a parte da Santa Catarina no sentido à esquerda, onde tem o Parque Ipiranga, sim. Nós podemos contar que nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, no mínimo 6 acessos que caem diretos na RS 404. Isso é um perigo constante. Tem o do Vicentino também. E lá no trevo do Vicentino é mais sério ainda, a gente sabe, isso é uma das prioridades, porque esse projeto ele pode ser realizado em etapas, ele não precisa ser, eu faço um corte, né, como se chama. Sim. E nós, inclusive, temos um projeto encaminhado ao governo do estado e que nós estamos ainda pendentes por causa de uma indefinição que tem ali em relação ao Stock Center, que eu acredito que essa semana se resolva, pelas informações que eu tenho, que é um programa de incentivo a acessos asfálticos. Nós temos um projeto no governo do estado
que em torno de 2.400.000 reais, que seria para, inicialmente, fazer o trevo do bairro Vicentinos e a paralela do lado de cima, que passa pelo atacado da Cotrizal, que vai passar pelo futuro atacado do Stock Center ou de outra empresa que vier ali, para dar acessibilidade para toda esta região. Então esse seria o nosso primeiro recorte que nós temos para agir de forma imediata. Tá certo. Bom, sem dúvida é uma notícia muito boa, é uma notícia importante. Eu queria frisar algo que o ouvinte talvez não compreenda isso. Tá, mas por que não fizeram? Não dava para fazer igual? Acontece que a cada movimento, a cada coisa que fosse construída aí na 404, nas proximidades, o trevo, por exemplo, se fazia necessário ter uma autorização do DAER, uma autorização do Estado, enfim, que agora, com a municipalização, a partir do momento que estiver escriturado, naturalmente, o município vai ter livre-arbítrio. O momento que você intervir em qualquer ação dentro da faixa do domínio, o DAER vai intervir, vai, enfim, te pedir projetos, enfim. Sim. Como é o caso, que nós temos uma obra bastante falada, que é ali próximo à escola da Vila Santa Catarina, que ela está, desde que nós assumimos, nós não conseguimos levantar os embargos, embora todos os esforços que nós fizemos. Então são questões que a gente precisa, aí você me pergunta, e daí, a partir daí o município faz qualquer coisa? Não. O município tem obrigação, existem normas de trânsito a nível estadual e nacional que nós não podemos abrir mão. Então, nós não podemos fazer o que nós queremos. Certo. Mas dentro da norma de trânsito nacional, que o Sistema Nacional de Trânsito permite, nós podemos agir. Então, não quer dizer que o município agora abriu as porteiras, faz o que quiser. Sim. Não, a segurança é a questão principal de qualquer via que a gente tenha, tanto na cidade como na BR, o RS, tem que se prezar pela segurança, e esses projetos têm que ser analisados como engenheiro de trânsito com muita responsabilidade. Mas assim, melhora muito, né, prefeito, na questão, no aspecto de que o município poderá intervir no sentido de melhorar essa questão da segurança, inclusive. A questão da velocidade, você pode agir, ou pode agir com os famosos pardais eletrônicos, com lombadas, com quebra-molas, enfim, você tem uma série de ações que você pode fazer e que já estão sendo estudadas para serem feitas. Prefeito Newton, existiu já um estudo, ou vai ser feito um estudo com relação à questão econômica? O que seria o custo do município para contar com essa área, para dar manutenção a essa área? É muito difícil de estimar um custo. Eu estimo o custo de uma vida, se nós perdermos, que não tem valor que pague, né? Certo. Então, nós estamos, assim, com certeza que, alguma vez aprovada pela Assembleia, nós não vamos simplesmente fazer o contrato. O DAER, através do seu diretor, ele tem compromisso de recuperar esse trecho e nos entregar recuperado. A partir daí a gente vai acabar fazendo manutenção. Algumas coisas de manutenção, como poda de árvores, como algumas coisas assim, a gente já tem feito com autorização do DAER. A gente, claro, sempre quando a gente vai hoje lá, a gente precisa da presença do DAER para bloquear o trânsito. Nós depois teremos esse compromisso de fazê-lo. Temos o entendimento de que o DAER vai poder nos dar esse apoio mesmo depois, quando a rodovia estiver municipalizada, para que a gente possa intervir com segurança nos bloqueios que são necessários. Então, a questão financeira, existem várias, a gente sai, quem viaja nessas estradas, nos períodos urbanos, você pode ver que tem muitas esses pardais eletrônicos, certo, que eles controlam o trânsito e também eles geram uma receita para aquele que não obedece à lei do trânsito. Então é uma possibilidade, isso tudo a gente está em estudo, mas também isso pode ser feito também com emendas de deputados, emendas federais, o recurso quando você tiver um orçamento
onde que você vai intervir de maneira específica nessa rodovia. O senhor deu uma informação muito importante. O DAER vai passar para o município, mas antes vai ter que fazer a correção necessária aí no trajeto. Até eu passei há poucos dias, tem uma parte perto da ponte aqui embaixo, tem o viaduto da ponte embaixo, por baixo ali tem uma parte que está bastante danificada, sim. Bastante eles estiveram, inclusive, ontem ou ontem, não lembro agora, aquele quebra-molas que tem próximo ao viaduto, o DAER já refez esse quebra-molas, então nós temos pedido para eles intervirem em vários setores já antes que faça a escritura, e nós estamos num entendimento muito bom, e eles estão nos auxiliando já, e acredito que a gente vai criar uma parceria com o DAER, que já temos, melhor do que existe hoje. Certo. Vamos avançar um pouquinho, prefeito, já aproveitando a sua presença, vamos falar de outros assuntos. A cidade está sendo feito um recapeamento, uma recuperação asfáltica, construindo, inclusive, novos asfaltos em grande parte da cidade. Queria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso. Sim, Gisele, nós estamos agora, foi feito o centro da cidade, a rótula está sendo concluída, ainda falta questões de organização, de segurança e de embelezamento nessa área ali. As pinturas estão sendo feitas nesse asfalto novo também. Nós estaremos também fazendo essas ruas centrais, que no passado foi feito o asfalto apenas no centro e foi deixado os estacionamentos. Estaremos completando esse asfalto também, e também nos nossos distritos, nossas vilas, nossos bairros, nós temos uma previsão de um grande número de ruas que nós temos recursos já, nós conseguimos o Pavimenta, nós conseguimos recursos através do governo do estado, do governo federal, de emendas parlamentares, e que vieram, na verdade, aí a pessoa diz, não, você deixou para fazer no último governo. Não, nós já provamos que nós estamos na quarta etapa do pró-asfalto nosso, que nós denominamos, e esse aqui tem um recurso extra que veio da Pavimenta, recursos também da própria prefeitura, e recursos de algumas emendas que, infelizmente, o dinheiro só veio agora. Nós temos uma emenda da Expedicionário, que era a emenda do deputado Pompeu de Matos, que esse dinheiro foi empenhado no final de 2022. E foi depositado apenas agora em maio. Então, não foi feito antes. Por quê? Não foi feito antes porque não tinha o dinheiro, não tinha sido depositado. Então, são situações que se colocam. E eu sempre digo que o nosso governo começou a trabalhar no dia 2 de janeiro e vai parar no dia 31 de dezembro. Então, nós estamos... Tudo aquilo que nos é possível, a gente vai realizar dentro desses 4 anos. Bom, prefeito, vamos falar de casas também, né? O pessoal está numa expectativa grande, a gente sabe. E umas notícias que a gente andou acompanhando agora, que está na fase final já a parte do encanamento, rede de esgoto, sim, água, enfim. Quando a gente fala em habitação, a gente tem que falar de uma maneira ampla para as pessoas entenderem o processo habitacional. E eu posso falar isso de cadeira porque eu trabalhei 30 anos na Caixa Federal. A gente tem a parte de reformas que a gente tem trabalhado desde o primeiro ano do governo. Nós já passamos de 700 casas em que nós contribuímos, mais ou menos, mas serviu para dar habitabilidade para essas casas. Então, são mais de 600 moradias que nós ajudamos efetivamente, umas só com material, outras com material e mão de obra, outras praticamente refazendo a casa, porque a casa estava caindo, então foram muitas ações. E também na área da habitação, a gente assumiu o governo e fomos em busca de áreas que nós não tínhamos, então, e adquirimos uma série de 2 áreas, agora recentemente adquirimos mais uma, e nós compramos 22 hectares de terra, e que desses 22 hectares, em torno de 13 a 14 hectares são áreas que dá para fazer urbanização e colocar terreno. O resto é mato, né? Sim. Então, ali propriamente o que nós estamos falando, que é o loteamento do Robert Merten, no bairro Vicentinos, ele foi um loteamento que nos deu bastante trabalho para nivelar, para preencher, para marcar as ruas, porque era uma lavoura, né? Então, com o tempo, a lavoura vai assoreando e aí você tem que corrigir. Foi feito um trabalho muito bom, foi muitas horas de máquina para isso. Hoje,
a gente convida a comunidade assarandiense para ir lá e para ver a beleza que está aquele loteamento. Até muitos nos perguntam como é que a iniciativa privada não viu aquilo lá antes. Sim. Porque é uma área inserida dentro da malha urbana, com escola, com creche, com praça, com posto de saúde, com escola, com pavilhão, com tudo aquilo que é necessário. E dentro do perímetro urbano. Ninguém faz mais de 500 metros para buscar qualquer serviço essencial que precise. Então ali foi um trabalho muito grande e a gente buscou, junto à Caixa, ao governo do estado, também que nos auxiliasse com as moradias, porque nós temos gastado, já passou de 20 milhões de reais o que nós utilizamos em habitação até agora do recurso do município, recursos próprios do município. Sim. E nós conseguimos, junto ao governo federal, nos encaixar num projeto de 200 casas, que foi iniciado lá no governo Bolsonaro ainda, no finalzinho do governo Bolsonaro. Sim. E que não conseguimos contratar na época, passou para o governo Lula, e aí agora a gente foi adaptado dentro das normas. Era moradia verde e amarela? Acho que era. Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Hoje Amarela. É Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa é a mesma coisa, só tinha que trocar o nome ali para... Eu digo seguido e volto a dizer que a importância daquele projeto que do governo anterior, que era um protótipo, eles chamavam. Sim. Eram 3.500 casas para o Brasil inteiro. Pois é. E nós temos 5.500 municípios no Brasil. E aí o que nós fizemos na época? Eu tive uma informação, como se diz, de cocheira, que esse protótipo iria ser lançado. E a gente começou a trabalhar esse projeto muito, muito antes dele ser anunciado, essa portaria. E quando foi anunciado, nós já tínhamos mais da metade do caminho andado. Por que foram 3.500 casas e que 95% dos municípios do Brasil não entraram com o projeto? Porque o tempo foi tão curto que era impossível praticamente. Para nós que começamos antes, foi difícil também. Mas foi montado um projeto, graças ao trabalho da Secretaria de Habitação, ali com a Alex, que era o secretário na época, a Rosilia, minha esposa, que se empenhou muito, e demais todas as secretarias. Nós montamos um projeto que levamos a Brasília e encantamos eles lá. Estava na época junto o deputado o Sanderson, que na época era da situação e que nos conseguiu a audiência, e nós mostramos e realmente encantamos o governo, e eles, dessas 3.500 casas, apenas 2 municípios conseguiram 200, que era o máximo. E do Rio Grande do Sul, só um, e só fomos nós. Certo. Mais Porto Alegre com 2 projetos menores. Então, foi uma conquista muito grande. Só que habitação a gente sabe que é demora. Então nós fizemos toda essa infraestrutura, como você falaste, agora estamos colocando a hidráulica, os canos estão sendo colocados, o asfalto já tá licitado, vem em seguida, só precisa colocar a parte hidráulica antes, com recursos já reservados para isso. Temos o recurso reservado, tanto para a parte d'água, que dá 1.200.000 mais ou menos, como para o asfalto, que dá em torno de quase 3 milhões. Então isso está na conta da prefeitura e está reservado. E assim que nós conseguirmos aprovar na engenharia da Caixa, que está na fase final aqui do projeto, ele vai para Brasília, vai para a Caixa de Brasília e vai para o Ministério das Cidades, para locar a dotação. E depois volta para a contratação. A gente tem uma expectativa de que 30, no máximo 60 dias a gente possa assinar esse contrato, porque está nos finalmente mesmo. Na última viagem que eu estive a Brasília, estive no Ministério das Cidades, falando com o Superintendente Nacional de Habitação, que nos disse que o recurso está garantido, o projeto está nas prioridades dele, que chega num dia lá no Ministério das Cidades, no outro dia eles já despacham para contratação com a dotação. Então, o caminho ele está sendo trilhado com muita tranquilidade. Então, as pessoas estão ansiosas, e eu sempre digo, se as pessoas estão ansiosas, eu estou mais ainda. Certo. Porque a gente queria ter contratado isso 1 ano, 2 anos atrás, quem sabe, mas assim não deu. A gente tem as partes que nós temos que seguir, e nós temos consciência disso também. Quando nós assumimos a habitação, em uma entrevista que eu, inclusive aqui na Rádio Minuano, a gente disse que habitação, a gente sabe que se não começar no primeiro dia do governo, até você sair nos 4 anos, você não faz nada. E tem que começar no primeiro dia e com muito trabalho. Inclusive, nós temos no governo do estado um projeto também aprovado, era para ter sido assinado, inclusive, se não desse essa catástrofe das enchentes, nós teríamos 50 casas também já assinadas com o governo do estado. Está lá com o secretário Carlos Gomes, pronto,
aprovado, engenharia, tudo, só falta a dotação do governo, que não descartam que a gente faça ainda esse ano, que, enfim, eles deram uma parada para atender a catástrofe dos municípios que foram atingidos de uma forma muito mais severa que a gente aqui. Mas está bem encaminhado, Guizani. Acredito que nós, até o final do ano, tenhamos pelo menos, além daquelas casas, nós temos agora com a questão da enchente, nós já contratamos mais 13 casas que precisam sair de onde elas estavam. Nós construímos mais 12 casas no outro projeto e construímos muitas casas daquelas que nós falamos de reforma, que a gente fez através do nosso pessoal mesmo da habitação e que, na verdade, a gente não está contando, está contando como reforma, mas, na verdade, foram casas que praticamente foram construídas. Né? Eu queria perguntar, professor, essas 12 casas que vai ser retirada as famílias dos 13 dos locais perigosos, e vai ser nesse loteamento novo que vai ser ali? Não, nós temos uma outra questão também que a gente viabilizou. Nós temos em torno de 30 terrenos no bairro Esperança, lá próximo ao acesso, lá no Distrito Industrial, mais para cima. Algumas vão ser construídas ali, e algumas que são o pessoal ali do bairro Vicentinos, que foram atingidas. Então a gente procura deixar as famílias próximas aos seus familiares, onde que eles têm, para que eles se adaptem melhor. Não adianta você pegar uma pessoa lá do bairro Esperança e levar lá para Vicentina, que é um público diferente, ele não tem conhecidos, daqui a pouco ele vai abandonar a casa e vai na beira de um rio de novo. Sim, é verdade. Bom, prefeito Newton, agora nós vamos... o fator político hoje está pesando muito dentro da nossa cidade, não há dúvida alguma, se fala em tudo que é esquina, o pessoal está falando já de eleições e tal. É verdade. E aí não tem como não lhe perguntar sobre a questão do prefeito Debastiani, porque a princípio se ouvia muito que o senhor seria candidato à reeleição e que o vice, o Reinaldo, não concorreria nessas eleições, provavelmente não concorreria. De repente, de uma hora para outra, acontece uma mudança, há um lançamento da candidatura do Reinaldo. De uma hora para outra não, né? Mas é um processo todo que aconteceu nesses últimos 30 dias aí, com o lançamento da candidatura do Reinaldo, pré-candidato a prefeito pelo PDT. O senhor está fora, então, das eleições, prefeito Newton? Em primeiro lugar, deixa eu colocar para a comunidade sarandiense qual que foi o meu pensamento desde a primeira, da segunda campanha. Eu entendo que a legislação eleitoral no Brasil tem que mudar. Tem que mudar por quê? Hoje nós temos 4 anos de mandato, com direito à reeleição, quantas vezes o cara quiser. Claro, tu faz 2 mandatos, depois tu pode voltar depois. Sim. Então, o que ocorre com isso? A reeleição, ela praticamente empurra o candidato para uma reeleição. Sim. Porque são 4 anos, é pouco. Você começa o primeiro ano, você tem dificuldades. Eu vou dizer o seguinte, isso é uma questão unânime em termos de Estado, e o próprio governo do Estado admite. Essa leva de prefeitos, eles enfrentaram o pior período da história recente do Rio Grande do Sul. Nós assumimos a nossa administração achando que a Covid tinha terminado. E nós pegamos a pior fase da Covid, pandemia, que foi até o final de 2021. Certo. Fora isso, em 2022, nós tivemos uma grande seca aqui em Sarandi. E na região também. Em 23, nós tivemos uma seca talvez ainda pior. Quando você acha que você está resolvido, em 3 de setembro de 2023 começou as enchentes, que só pararam no dia 10 de dezembro. Uma média de mais de 550 milímetros mês. Quando você saía para fazer uma estrada que dava 3 dias de sol, vinha uma chuvarada e levava tudo embora. Veio o ano de 2024, quando a gente começou a trabalhar e também regularizar as coisas e colocar em dia. Aí veio a pior enchente da história, que foi dia 3 de maio. Então são os fatores que vocês nunca ouviram o Debastiani aqui na rádio se queixando disso. Nem aqui, nem em qualquer meio de comunicação. Até porque lá na pandemia a gente dizia, temos que trabalhar. As questões de saúde, do Covid, a Secretaria da Saúde vai tratar. Nós precisamos que o município ande, fature, e nós, no município, precisamos dar respostas
pelo qual nós fomos eleitos. E assim nós trabalhamos os 4 anos. Então, só para contextualizar, que as dificuldades que não é o Odebastiani, é aqui o Cantone da Rondinha, é o Marcos da Ronda Alta, todos enfrentaram esses problemas e superaram, cada um à sua maneira. Então, colocando para você a minha ideia de governo, eu sempre fui contra a reeleição, mas também eu sempre defendia uma mudança, que o governo municipal tem que ter 5 ou 6 anos de mandato. Outra coisa. Eu entendo que seria necessário 6 sem reeleição. Exatamente. Mas que desse 5 já... Mas sem reeleição. E que isso se estendesse para o governo do Estado e para o governo federal também. E outra coisa, que o governo fosse unificado às eleições. Porque nós assumimos o governo em 2021 em plena pandemia. Uma série de restrições. Em 2022, nós trabalhamos até junho. E depois o Brasil para por causa das eleições federais. Aí, 23, nós tivemos aquelas dificuldades que eu coloquei. E 2024, agora, do dia 5 de julho em diante, nós praticamente estamos com uma série de restrições, algumas já desde o início do ano, mas agora em função do período eleitoral. E que é justo, porque quem está no governo não pode usar a máquina em seu benefício. Então, essas restrições, elas são corretas. Então, para isso dizer que, dizendo isso, para dizer que a forma como está a administração pública brasileira está errada. E nós precisamos, em algum momento da história, nós vamos voltar a fazer isso. Mas, assim, para dizer isso que eu, inicialmente, era e sou contra a reeleição. Sim. Mas eu brigava por essas mudanças. Sim. Em certo momento da nossa carreira, no nosso mandato aqui, nós cogitamos sim a reeleição, em função de que o nosso vice, por questões pessoais e etc., não podia e não queria ser candidato a prefeito nessas eleições. Porém, a coisa foi evoluindo e hoje a Unicola tem e pode e tem condições de ser candidato a prefeito. Então, o que ocorreu? Ocorreu que o diretório do município se reuniu e, numa conversa muito franca, muito aberta, nós chegamos à conclusão que o candidato à eleição para esse ano deva ser o Reinaldo Antônio Nicola. Sim. Então, o Odebastiani está na administração, estou apto para concorrer, mas não estou concorrendo nesse momento. O nosso candidato é o Reinaldo Antônio Nicola, por uma opção de uma série de circunstâncias que se voltaram a chegarmos a essa decisão. Então, o Odebastiani, tu me pergunta, o Odebastiani está brigado com o partido, o Odebastiani está brigado com o Nicola? Muito pelo contrário. Eu me sinto muito à vontade para trabalhar nesses últimos 6 meses que eu tenho e deixar um legado de muita seriedade, de muita honestidade, de obras iniciadas, de obras concluídas e de projetos de Estado, que eu sempre digo, esse projeto dos 4,7 quilômetros não é um projeto do governo Odebastiani, ele é um projeto de Estado, que ele transcende o nosso governo. Aquilo que nós precisamos, quando eu assumi a governança do município, eu não encontrei um projeto desse tipo. O projeto que nós temos agora vai sair nos próximos dias também da estrada Sarandi-Natalino. É um projeto, também é um projeto de Estado, não é do governo. O Odebastiani sabe que dificilmente ele vai construir esse asfalto no seu governo. Mas por que eu não posso deixar uma coisa interessante, uma coisa que tem futuro para nós chegar no centenário do município com um município pujante, com acessos, e tem outros tantos projetos que um dia que nós tivermos mais tempo eu posso deixar e colocar, que nós estamos trabalhando, independente, sabendo se eu vou ser prefeito ano que vem, se não vou ser prefeito. Agora eu vou estar morando aqui em Sarandi, eu quero o melhor para a minha cidade. Então, esse é o processo agora que nós temos, a alteração que nós fizemos no trânsito. Apanhei muito no início, em função da mudança do estacionamento. Só que agora nós já estamos com o estudo bem adiantado para fazer o transporte coletivo urbano e assim viabilizar a cobrança do estacionamento rotativo. Porque o que nós pensamos melhor? Para você exigir que o Guizelli não estacione aqui,
ou que ele pague para isso, eu tenho que dar uma opção, porque ele mora lá no Parque Ipiranga e ele precisa se deslocar até o serviço. Então, nós precisamos dar essa opção também. O plano diretor, que estava há muito tempo parado, está apto agora já para as audiências públicas. Assim que passar o período eleitoral, a gente vai retomar com toda a força e até o final do nosso governo queremos deixar também concluído. Só para citar os que me vieram em mente agora, mas numa outra entrevista a gente pode colocar todo esse trabalho de reestruturação do município, de projetos, de obras e também aquilo que nós fizemos. Porque com certeza que uma hora não vai ser suficiente. Tá bom, prefeito. Quero agradecer pela participação. Não, a gente inclusive sabe, né, dessa questão da grande parceria que o senhor tem com o seu vice-prefeito, com o Reinaldo, desde o início, trabalhando em conjunto, e não temos dúvida nenhuma que o senhor vai estar apoiando a candidatura do Reinaldo. Isso, a gente sabe disso, e por isso que eu nem questionei. Poxa, o Nilton está fora da política, não está fora da política. Não será candidato, mas tem o seu partido, tem a sua posição ideológica e política. Exatamente. Eu quero desejar para o senhor aí uma ótima semana, agradecer muito a sua participação. Nós vamos ter novas oportunidades, como o senhor mesmo citou, sempre é bom recebê-lo aqui, porque a gente também gosta de passar para o nosso ouvinte, para aquele pessoal que dá uma preferência de audiência também para a Rádio Minuano, passar essas informações, ouvindo as notícias boas e trazendo a informação para o nosso ouvinte. Obrigado, prefeito, tudo de bom. Obrigado, Luiz Carlos. Deixar um abraço também para o seu filho Júnior, com quem eu, uma época, tive muito próximo, quando ele na Barra Funda ele era presidente do partido. Sim. Uma pessoa que eu sei que está na direção aqui da rádio e também uma pessoa muito correta. Então, desejar a vocês um excelente trabalho e sucesso para vocês, para a Rádio Minuano, que cada vez possa fazer o seu trabalho com mais transparência, cada vez mais informando, que é o que as pessoas precisam. Tá certo. Falamos então com o prefeito Nilton De Bastiani. Muito obrigado a você que acompanhou mais essa entrevista da Minuano.